Oi, crianças, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Prof. Fran e hoje eu quero trabalhar com vocês o tema da obediência. Isso mesmo, obediência. Uma palavra tão pequenininha, mas ao mesmo tempo, olha, não é fácil praticar ela não. Concorda comigo? Mas antes da gente entrar especificamente nesse assunto, eu quero dar uma relembrada naquilo que muitas escolas comemoraram no final da semana passada, que é o que? Halloween. Isso mesmo. Halloween é o que? Dia das Bruxas. A Prof. Mari já explicou um pouco no vídeo passado, mas eu quero falar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Nós somos filhos e filhas de quem? Primeiramente, de Deus. Qual é o nosso Pai Celeste, certo? No dia 31 de outubro, nós comemoramos como cristãos e cristãs o Dia da Reforma Protestante. O que é isso? Aonde um homem chamado Martim Lutero, muitos e muitos anos atrás, viu que tinha algumas coisas que as pessoas estavam fazendo na igreja que não era de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. E então o que ele fez? Deus falou o coração daquele homem e ele começou a bater de frente com as pessoas. Não no sentido de arrumar briga e confusão, mas sim para mostrar que a igreja estava fugindo daquilo que a palavra de Deus orienta, né? Então esse homem, o que ele praticou ali? A obediência a Deus. Ele viu que a igreja estava fazendo coisas que não eram certas, estava desobedecendo a palavra de Deus. E então ele pega, inspirado por Deus, ele começa a mostrar aquilo que de fato estava errado. Então, final de semana passada, nós celebramos o Dia da Reforma, onde aconteceu uma grande reforma, uma grande mudança na vida da igreja, onde as pessoas começaram a olhar com mais amor para a Bíblia e praticar aquilo que ela ensina. Mas no dia 31 também é comemorado o Dia das Bruxas e muitas escolas até festejam esse dia. Mas será que Dia das Bruxas é algo que eu e você, como cristão e cristã, devemos celebrar? Não, crianças, nós não devemos celebrar o Dia das Bruxas. Já explico por quê. Jesus, ele é a luz na nossa vida. E Dia das Bruxas simboliza o quê? Medo, escuridão. Foi até o que a Prof. Mari falou no outro vídeo. Se bruxa lembra medo e escuridão, você gosta de sentir medo? Você gosta de ficar no escuro? Eu não gosto. Acredito que você também não. Bruxas nos ensinam a fazer o quê? Maldade. Inclusive tem uma brincadeira na escola que eles fazem o seguinte: ou você me dá um doce, uma doçura, ou se não, o que eu vou fazer? Uma travessura. E travessura é o quê? É desobedecer, certo? E Deus gosta que a gente desobedece? Claro que não. Então, crianças, Dia das Bruxas não deve ser festejado por nós que somos cristãos e cristãs, porque a gente deve ter em mente o seguinte: bruxa me dá medo, lembra a escuridão, e a palavra de Deus diz que Jesus é a luz do mundo. Tá vendo essa vela aqui do lado? O que tem ali? O fogo. Fogo lembra o quê? Luz, claridade. E Jesus, quando ele habita no nosso coração, ele ilumina a nossa vida. Então, Jesus e bruxa não combinam. Então, tenha sempre em mente, bruxa não é algo que deve ser comemorado. O que deve ser comemorado é Jesus Cristo, aquele que venceu toda a maldade. Aonde? Na cruz. Jesus, ele morreu de braços abertos. Por que será de braços abertos? Isso faz a gente olhar para dois lados. Primeiro, para o alto, né? Jesus, primeiramente, ele obedeceu a quem? O Pai. Porque o Pai mandou Jesus justamente para pagar o preço dos nossos pecados. E Jesus poderia muito bem ter falado: eu não, eu vou morrer por essa gente toda pecadora? Eu não. Mas foi isso que Jesus fez? Não, ele fez totalmente o contrário. Ele disse: sim, Pai, eu obedeço o que o Senhor está me mandando fazer. E ele morreu na cruz por amor a mim, a você e ao mundo inteiro. E Jesus, ele é aquele que morreu também de braços abertos.
Então isso nos mostra o quê? Acima de qualquer coisa e qualquer pessoa, a quem que eu devo obedecer em primeiro lugar e ter em primeiro lugar na minha vida? Jesus. Segundo, eu também devo aprender a obedecer às pessoas que Ele coloca à minha volta, como, por exemplo, a minha mãe, o meu pai, o meu avô e a minha avó, e assim por diante. Certo? Mas agora eu quero dar uma recapitulada com vocês a um tema que eu e a Prof. Ana falamos há algum tempo atrás. Lembram dessa sinaleira? Então, quando a gente está na rua, no carro, com o nosso pai, com a nossa mãe ou outra pessoa, a pessoa que está lá dirigindo, ela sempre precisa ficar atenta aos carros que estão à sua volta para não acontecer um acidente, mas também à sinaleira, a qual nos orienta se devemos continuar dirigindo ou devemos parar. O vermelho significa o quê? Que o motorista não deve continuar dirigindo, ele deve parar, certo? Parar justamente para evitar um acidente. O amarelo significa o quê? Espere, comece a diminuir a velocidade do carro, presta atenção e para na sinaleira. O verde significa o quê? Sim, o motorista pode continuar dirigindo porque a vez de passar naquela rua é dele, certo? Mas, Prof. Fran, o que a sinaleira tem a ver com a palavra obediência, que é o tema de hoje? Já vou te dizer. A Bíblia, a qual é a palavra de Deus, ela diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, onde Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus, ele obedeceu ao Pai. E uma forma de nós reconhecermos isso que ele fez, que foi morrer na cruz por nós, é o quê? Amar a ele acima de todas as coisas e todas as pessoas. Ter ele sempre em primeiro lugar. Isso aí nós já estamos obedecendo ao maior mandamento, que é amar a Deus acima de tudo e de todos. Mas se nós aplicamos isso na nossa vida, se torna mais fácil obedecer aos outros mandamentos que Deus nos ensina. E qual que é o segundo maior mandamento? Amar aos outros como você ama a você mesmo. Então eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu me amo porque o Senhor me ensinou o que de fato é amar, mas eu também amo as pessoas à minha volta. E uma forma de demonstrar o amor que nós sentimos pelas pessoas é por meio justamente da obediência. Quer ver um exemplo? Muitas vezes o papai e a mamãe falam: filho, filha, vai tomar o seu banho. O que é a vontade de responder? Não, eu não vou tomar banho agora. Mas isso é certo? É obedecer? Não, é desobedecer. Então eu devo fazer o quê? Sim, senhor, sim, senhora, já vou tomar o meu banho. Às vezes a mamãe acabou de colocar a mesa ali pra gente almoçar. Filho, vem almoçar. E a gente está lá assistindo desenho animado. Mas eu não queria perder aquela parte do desenho. O que eu devo falar? Não para a mamãe para assistir o desenho? Eu devo parar o desenho e obedecer a mamãe? Obedecer a mamãe, certo? Outra coisa. De repente um coleguinha pega e fala bem assim: Fran, tu tá vendo aquilo dali? Bonito, né? Vai lá e pega para você. Eu devo fazer isso? Claro que não. Justamente também porque um dos mandamentos que Deus nos deixou é o que? Não roubar, né? Assim como também obedecer o papai e a mamãe. O que eu devo falar para esse meu colega nessas horas? Qual a resposta que eu devo dar para ele? Não. Não vou pegar aquilo justamente porque não é meu. Mas, Fran, obedecer não envolve apenas a palavra sim? Claro que não. Já explico. Se você pegar e obedecer o seu colega que mandou você pegar uma coisa que não é sua, isso é certo? Não, isso é desobedecer. Então, muitas vezes, para nós obedecermos aquilo que é certo, nós precisamos aplicar a palavra não na nossa vida. Não, eu não vou pegar aquilo justamente porque não é meu. E a palavra de Deus ensina para a gente não fazer isso. Agora, se a mamãe e o papai pegam e falam: filho, vai se arrumar porque daí a pouco a gente vai para a igreja.
que eu devo fazer? Falar que eu não vou me arrumar porque eu não quero ir para a igreja? Eu falo, sim, eu já vou, mamãe, já vou, papai. A gente deve aplicar o sim na nossa vida. Assim como muitas vezes também alguém pega e fala para nós, fulano, faça isso ou faça aquilo, principalmente quando é alguém que não é da nossa família. E aí você não sabe, mas isso que a pessoa está me pedindo é certo ou é errado? Então o que a gente precisa fazer? Falar, espere. Aplicar o amarelo, que é o espere. Ir lá no papai e na mamãe, no vovô e na vovó e perguntar, pai, mãe, é certo fazer aquilo? E aí eles vão falar se sim ou se não. Então, obedecer é o que? Fazer aquilo que Jesus nos ensina. Tudo que alguém pede para mim e para você fazer, a gente primeiramente deve olhar, tá, mas o que Jesus nos ensina? Se eu for pegar alguma coisa que não é minha, eu vou estar amando a Jesus fazendo isso? Não, então eu não vou pegar, porque isso é desobedecer a palavra de Deus. Se o meu pai e a minha mãe estão pedindo para mim fazer uma coisa, eu vou dizer o sim ou não? Eu vou dizer o sim, porque Jesus nos ensina a obedecer ao nosso pai e à nossa mãe. Então, nós precisamos aplicar na nossa vida 4 letras do alfabeto. De repente você já sabe todo o alfabeto, de repente você está aprendendo. Mas tem 4 letrinhas ali que resume aquilo que o cristão e a cristã sempre devem fazer, que é o quê? O B, o D e o C. Isso mesmo, obedecer. Nós sempre precisamos aplicar essa palavra na nossa vida. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E uma forma de fazer isso é obedecendo a sua palavra. Mas a palavra de Deus também nos ensina a obedecer aos nossos pais, como eu disse, a fazer as tarefas do colégio, né? Porque isso está fazendo com que eu e você aprendamos cada vez mais. Ser bom com meu amigo e com a minha amiga, né? Sempre usar a máscara quando eu for na rua, porque isso é uma forma de estar me cuidando de mim, mas também cuidando das outras pessoas. Estar lavando as mãos e passando álcool em gel, higienizar as mãos. Isso é uma forma de obedecer aquilo que nós precisamos fazer diariamente. Cuidar de si, mas também cuidar dos outros. Se eu estou cuidando de mim e cuidando dos outros, antes de fazer isso, eu estou obedecendo a Deus, o qual me ama. Então, que nós possamos aplicar essa palavra tão pequenininha, mas que tem um significado tão grande, que é a obediência. Vamos estar orando? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor sempre nos lembra algo novo e importante na nossa vida. E uma dessas coisas é a obediência. Me ensina a te obedecer todos os dias da minha vida, mas também me ensina a obedecer ao meu pai, à minha mãe, ao meu avô, à minha avó, meu professor e minha professora, todas as pessoas que são uma referência na minha vida e que me ensinam a cada novo dia a ser mais parecido e mais parecida contigo. Cuida da minha família, cuida da minha comunidade, da qual eu participo e do mundo inteiro. Que o Senhor sempre venha habitar no meu coração, o qual é a tua casa. Porque a partir do momento que eu te tenho em primeiro lugar na minha vida, eu aprendo a obedecer. E é isso que eu quero fazer sempre. Obedecer ao Senhor, mas também às pessoas que tu coloca à minha volta. Tudo isso te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e que Deus nos abençoe. Amo vocês!